Então, bom dia a todos. Vamos iniciar a sexta aula da unidade 2, referente à disciplina de conversores multiníveis. E essa aula vai tratar hoje da modulação, continuar a parte de modulação Space Vector, mais especificamente nós vamos abordar uma estratégia de modulação em baixa frequência. Então, na aula de hoje, o foco da mesma será a análise desse artigo, que trata, então, de uma modulação Space Vector em baixa frequência, que é o foco da aula de hoje, para um inversor 11 níveis. Esse artigo ele foi publicado na Transactions Industrial Electronics em 2013, é um artigo relativamente antigo. Ele foi publicado por autores chilenos, que estão aqui descritos, e vocês podem encontrar esse artigo nesse endereço eletrônico no I3E Explorer. Então, basicamente, a proposta desse artigo, os autores eles apresentam uma estratégia de modulação no espaço vetorial, e o foco aqui é aplicar um vetor de tensão de todos os possíveis vetores que o inversor possui, aplicar um vetor de tensão na carga que resulte num erro mínimo em relação ao sinal de referência. Então, se vocês observar essa proposta, ela tem alguma similaridade com o Nearest Level Control que nós já estudamos em uma aula anterior. Entretanto, a principal diferença é que o Nearest Level Control, ele analisa o sistema fase e a fase, e ele sempre escolhe o nível mais próximo ao sinal de referência. Já nesse caso, nós estamos fazendo uma abordagem no espaço vetorial, e o foco aqui é escolher o vetor mais próximo. Não quer dizer que ele vai escolher, que vai resultar no nível mais próximo fase a fase, mas ele escolhe o vetor daqueles possíveis de serem sintetizados pelo inversor, aquele vetor que tem o erro mínimo, a distância mínima em relação ao sinal de referência. Então, no final da aula, eu vou fazer uma análise comparativa para o caso de um inversor 3 níveis, entre os resultados que podem ser obtidos com a modulação Nearest Level Control e a modulação proposta pelos autores nesse trabalho. Além disso, além de escolher ou utilizar esse conceito de escolher sempre o vetor mais próximo do sinal de referência, os autores aqui, a proposta dos autores é apresentar uma estratégia Space Vector, que também opere com uma reduzida frequência de comutação, ou seja, próximo da frequência fundamental. Nesse caso, então, não é uma modulação Space Vector por largura de pulso, é uma modulação em baixa frequência, na tentativa de reduzir as perdas em comutação que esse inversor poderia obter. Então, antes de nós falarmos da parte da estratégia de modulação propriamente dita, eu descrevo aqui a topologia sob estudo nesse trabalho. Então, os autores, eles trabalham aqui nesse artigo com um inversor de 11 níveis. Esse inversor de 11 níveis, ele é sintetizado fazendo uso de células H-bridge em cascata. Então, a célula de potência desse inversor tem na sua saída um inversor ponte H, né, um inversor e ponte completa, alimentado por um barramento CC. A tensão desse barramento CC é aqui simbolizada por VCC, e ela é sintetizada aqui através de um retificador trifásico de 6 pulsos na sua entrada, que obviamente tem que ser alimentado por transformadores em enrolamentos trifásicos secundários de um transformador. Então, aqui, como essa tensão de cada barramento é VCC, e todas as células são iguais, todas as células full bridge podem sintetizar na sua saída mais VCC, 0 ou menos VCC. Então, aqui, em cada fase, pode ser sintetizado qualquer nível entre menos 5 VCC, passando por 0, até mais 5 VCC. 11 níveis de tensão em cada fase. E pode ser sintetizado, então, até 23 níveis de tensão de linha. Então, mesmo operando, e os autores falam isso no artigo, mesmo com as células operando em baixa frequência, como é possível sintetizar um significativo número de níveis da saída, é possível sintetizar formas de onda com baixo conteúdo harmônico. Por isso que os autores, nesse trabalho, não se preocupam muito em trabalhar, em operar essas células em PWM, e sim em baixa frequência.
Então, como eu já falei, cada fase do inversor pode sintetizar 11 níveis distintos de tensão. E se nós considerar a fase, então, como uma caixa preta, e não nos preocuparmos como que são gerados esses níveis de tensão, qual célula gera o nível de tensão positivo, qual célula gera zero, qual célula gera negativo, do ponto de vista da saída, e considerando só as tensões de saída da fase, é possível gerar 11 ao cubo combinações na estrutura trifásica, ou seja, nós temos 1.331 combinações distintas. Claro que eu posso, na fase, sintetizar um determinado valor de tensão de diferentes formas. Essas redundâncias, essas diferentes formas de sintetizar as tensões de fase não são expressas nessas combinações, ou seja, tem muito mais combinações ainda. Se vocês lembrarem, na aula que nós falamos sobre células Age-Bridge em cascata, cada célula tem 4 estados possíveis, 4 combinações possíveis do seu comando das chaves, sendo que numa célula, 2 combinações geram um nível 0. Então, se eu considerar só os 3 níveis que cada célula pode gerar, eu tenho 3 níveis gerados numa célula e tenho 5 células em cascata. Então, eu teria 3 elevado a 5 combinações em cada fase. E ainda considerando a estrutura trifásica, eu teria muito mais combinações. Então, essas 1.331 combinações é só considerando a fase como um único sistema e assumindo ali que eu tenho 11 níveis distintos. Mesmo assim, já são muitas combinações, mais de 1.000 combinações. Dessas 1.331 combinações, inúmeras delas resultam em vetores redundantes no espaço alfabeto, que é o espaço que nós vamos analisar. Então, dessas 1.331 combinações, para o inversor trifásico de 11 níveis, que é o nosso foco de estudo nessa aula, são gerados 331 vetores espaciais distintos. Então, vejam que nós caímos de 1.331 combinações para 331 vetores espaciais distintos, o que ainda é um número bastante grande. Esse número aqui, existe uma equação, onde vocês podem utilizar para calcular esse número de vetores. 1 mais 6, o somatório desse índice 1 até n-1, onde n é o número de níveis na fase. Então, aqui nós temos 11 níveis, dá 10. Então, aplicando essa equação, nós temos 331 vetores. Para o inversor 3 níveis, o NPC, por exemplo, que nós vimos na última aula, eram gerados 19 vetores distintos. Então, veja a quantidade de vetores que se aumenta, passando de 3 níveis para 11 níveis. Então, a densidade, a quantidade de vetores que nós temos nesse espaço vetorial é bastante grande. Então, isso é bom, por um lado, porque a gente consegue, ou é possível reduzir a distorção harmônica das variáveis sintetizadas, porque nós temos muitos vetores para escolher, muitos níveis para escolher. Por outro lado, obviamente, aumenta-se a complexidade para a implementação dessa modulação space vector. E dependendo do algoritmo que vocês vão utilizar, o esforço computacional para implementar essa estratégia pode ser bem significativo. Então, quando se fala em modulação space vector para inversores com mais níveis, é importante desenvolver estratégias que tenham um reduzido ou um menor esforço computacional. E muitas vezes essas estratégias com reduzido esforço computacional, na literatura tem sido utilizado o termo fast space vector, ou estratégias de modulação space vector rápidas. Por que rápidas? Porque se consegue computacionalmente executar as mesmas de forma mais rápida possível. Tá? Então, da mesma forma que nós já fizemos naquela abordagem generalizada da aula anterior, referente à modulação space vector, nós vamos representar esses vetores de tensão no espaço alfa-beta. Por que isso? Porque lembre que as tensões de linha, embora nós tenhamos 3 tensões de linha, uma das tensões de linha é uma combinação linear das outras 2. Ou seja, todos os vetores espaciais no espaço das tensões de linha, eles estão colocados, estão postos sobre um plano. Então, a gente não precisa representar as tensões num espaço tridimensional, e sim podemos representar num espaço bidimensional,
e aqui nós temos esse espaço bidimensional, o espaço alfa-beta, onde esses dois eixos, alfa e beta, são ortogonais. Então, se nós considerarmos agora um vetor de referência no espaço alfa-beta, um espaço complexo, a componente real aqui, a projeção no eixo real, vamos assim dizer, é chamada de V-alfa, e no eixo imaginário é chamada de V-beta. Nós podemos calcular essas componentes a partir das projeções ou das componentes ainda no sistema de coordenadas ABC. Então, se nós temos as tensões de fase geradas pelo inversor VAN, VBN e VCN, nós podemos encontrar as tensões no espaço alfa-beta aplicando essa matriz de transformação, aqui a transformação de Clarke, ou também chamada transformação alfa-beta. Então, aqui está no formato matricial, mas agora nós, obtendo as equações para cada um dos eixos, nós temos aqui as duas equações no eixo alfa e no eixo beta. Então, de novo, a partir dos valores das componentes instantâneas das tensões de fase VAN, VBN e VCN, nós podemos encontrar as projeções no eixo alfa e no eixo beta. Essas equações, essa matriz é exatamente a mesma matriz que nós visualizamos na abordagem generalizada que nós vimos na última aula. Então, dada essa descrição geral do sistema e alguns conceitos básicos relacionados à modulação space vector, a partir de agora, então, eu vou falar sobre a estratégia de modulação que os autores propuseram no artigo e os conceitos relacionados a ela. Primeiramente, vamos relembrar, eu falei que a tensão do barramento de cada célula ela foi simbolizada por VCC. Então, se nós temos 5 células na saída, as tensões geradas nas fases, obviamente, vão ser múltiplas da tensão do barramento de cada célula, vão ser múltiplas de VCC. Se vocês olharem, então, as equações V-alfa e V-beta, vejam que V-alfa existe aqui um fator 1/3 na entrada, e V-beta existe um fator de multiplicação 1 sobre raiz de 3. Então, se VAN, VBN e VCN são múltiplos de VCC, nós podemos dizer que a tensão, a componente em alfa, vai ser múltiplo de VCC sobre 3. De forma similar, nós podemos dizer que a componente em beta, as tensões que vão aparecer no eixo beta, vão ser múltiplas de VCC sobre raiz de 3. Então, o que os autores propõem para simplificar a estratégia de modulação? Eles propõem normalizar tanto os vetores de tensão sintetizados pelo inversor, assim como o vetor de referência. E essa normalização, ela, na verdade, são duas normalizações. Uma normalização para o eixo alfa e uma normalização para o eixo beta. Então, vejam, nós não é uma única normalização, são duas. Então, são duas normalizações independentes. Eu pego as componentes no eixo alfa e divido por VCC dividido por 3, pego as componentes no eixo beta e divido por VCC sobre raiz de 3. Então, essa é a primeira etapa da estratégia proposta pelos autores. Normalizar tanto os componentes no eixo alfa quanto os componentes no eixo beta. Qual é a vantagem ou por que os autores fazem isso? Ao empregar essas normalizações, essas componentes V-alfa' e V-beta' vão assumir somente valores inteiros. Então, aqui, esse é o diagrama vetorial obtido a partir do inversor 11 níveis. Aqui nós temos os 331 vetores possíveis que podem ser sintetizados por esse inversor 11 níveis, e todos esses pontos aqui, representam os vetores, e eles só têm coordenadas inteiras, não têm coordenadas fracionárias. Isso vai ser extremamente importante depois para descobrir em qual setor, em qual local se encontra o vetor de referência. Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Mas então, nesse momento, é importante vocês entenderem isso. Ao fazer aquelas normalizações, essas componentes V-alfa' e V-beta'
assume somente valores inteiros. Para ilustrar isso, talvez de forma mais clara, uma vez que tem menos vetores, a densidade de vetores é menor, eu apresento aqui um resultado, um diagrama vetorial obtido no software Mathcad para um inversor 3 níveis. Pode ser qualquer inversor 3 níveis. Eu não vou entrar no mérito de qual inversor é. Pode ser um inversor NPC, pode ser inversores full bridge que compõem um sistema trifásico, pode ser um flying capacitor, qualquer inversor 3 níveis vai ter esse diagrama vetorial. E esse diagrama vetorial já com a normalização no eixo alfa e a normalização no eixo beta. Vejam aqui, ó, eu tenho aqui esses axes, essas linhas em verde, corresponde exatamente por onde passa esses vetores, e vejo aqui, ó, que os pontos que representam os vetores, eles só têm componentes inteiros, tá? Só tem, tanto no eixo alfa aqui, ó, tanto no eixo alfa quanto no eixo beta, só tem valores inteiros. Se vocês pegar a aula passada, que nós fizemos uma abordagem generalizada, e analisamos, aplicamos a mesma ao inversor NPC, peguem os vetores e vocês vão ver que as coordenadas lá são todas quebradas, tem termos raiz de 3, por exemplo, 2 dividido por raiz de 3, então diversos termos quebrados. Aqui, a primeira etapa dessa estratégia é fazer aquela normalização e trabalhar somente com valores inteiros. Vai ficar mais claro daqui um pouco qual é, digamos, o porquê isso facilita essa estratégia de modulação. Então, uma vez feito isso, é importante entender agora qual é a ideia principal, a ideia básica dessa estratégia. E como eu já falei lá no início dessa apresentação, lá no início dessa aula, a ideia básica dessa estratégia de modulação que os autores propuseram é sempre escolher o vetor de tensão que minimize o erro em relação a um vetor de referência. Lembrando que nós também temos que normalizar o vetor de referência. Se está tudo no mesmo espaço vetorial, tanto os vetores sintetizados pelo inversor quanto o vetor de referência devem estar normalizados. Então, aqui, ó, nesse exemplo, nesse diagrama vetorial, vejam que nós temos um vetor de referência representado por essa seta aqui, normalizado, e nesse caso específico, nesse ponto específico, o vetor mais próximo a esse vetor de referência normalizado é esse vetor que foi simbolizado por VC'. Então, na prática, nós deveríamos, nesse instante de tempo, escolher para o inversor sintetizar esse vetor VC'. Nesse instante, esse vetor deveria ser empregado. Agora, a pergunta que surge é como que eu vou determinar? Como que eu vou saber qual é o vetor mais próximo? Lembrem que na aula passada a gente trabalhou com o conceito de setores, né? Nós poderíamos usar aquela abordagem generalizada, definir inúmeras equações de retas para separar os setores, definir fluxogramas, algoritmos para definir em qual setor se encontra. Mas para 3 níveis, o esforço é pequeno para fazer isso computacional. À medida que eu tenho inversor com muitos níveis, aquela abordagem generalizada que eu mostrei na aula passada, ela se torna praticamente inviável. Como que eu vou escolher ou determinar o setor quando eu tenho um diagrama vetorial com tantos vetores assim? O esforço computacional, o esforço também offline dos projetistas se torna bastante grande, bastante maçante. Então, nós temos, e os autores aqui estão buscando, uma forma alternativa, rápida, com pouco esforço computacional, para determinar qual é o vetor mais próximo. Então, esse é o desafio aqui. Eu acho que o conceito é simples. Sempre escolher o vetor mais próximo. Mas como escolher o vetor mais próximo é a pergunta que fica. Essa figura, na verdade, é uma espécie de... é um zoom daquele diagrama vetorial. Eu só estou pegando uma parte do diagrama vetorial. Aqui nós temos, então, o vetor de referência. Para escolher, o que acontece aqui? Vejam que em torno de todos esses vetores, esses círculos aqui correspondem aos vetores que podem ser sintetizados pelo inversor. E em torno de cada um desses vetores, vejam que existem hexágonos que foram desenhados. Todos esses hexágonos são adjacentes um ao outro.
Esses hexágonos representam a região de maior proximidade a este vetor. Ou, de outra forma, o que isso quer dizer? Se o vetor que vocês querem sintetizar está dentro de um determinado hexágono, o vetor que está no centro desse hexágono é o vetor mais próximo. Então, vejo que nesse caso específico aqui, ó, o vetor caiu nesse hexágono. Então, nesse caso, o vetor mais próximo seria o vetor VH'. Então, vejo que uma possível forma, não estou dizendo que é isso que os autores fizeram, e não foi isso que os autores fizeram, mas nós poderíamos traduzir o problema de qual é o vetor mais próximo, em qual hexágono, digamos, se posicionou o vetor de referência. Poderíamos tentar achar esse hexágono, mas ainda não foi isso que os autores fizeram, tá? O que os autores fizeram? Ao invés de tentar trabalhar com hexágonos, tentar encontrar esses hexágonos, os autores decidiram encontrar em qual retângulo, como esse aqui que está destacado, ó, em qual retângulo se encontra o vetor de referência. E se vocês olhar nesse retângulo, em dois dos vértices desse retângulo existem dois vetores. Então, se vocês, de alguma forma, encontrar esse retângulo onde se encontra o vetor de referência, nós reduzimos bastante o problema. Em vez de trabalhar com 331 vetores, eu vou trabalhar só com 2 vetores. Eu tenho o trabalho de escolher entre 2 vetores para saber qual é o mais próximo. Tá? Então, a estratégia que os autores apresentam nesse momento, nesse artigo, é a seguinte: eu tenho que encontrar em qual retângulo se encontra esse vetor de referência, e a partir de 2 vetores que agora fazem, que compõem 2 dos vértices desse retângulo, eu tenho que escolher um deles. Qual? O que estiver mais próximo. Tá? Então, essa é a lógica dos autores. Então, como que nós podemos encontrar esse retângulo? Ele pode ser encontrado a partir de índices. E eu sempre dou um exemplo de um mapa. Hoje vocês não estão mais acostumados de ver mapa, né, de forma impressa. Mas um tempo atrás eu me lembro que quando nós íamos viajar, a primeira coisa que o pai fazia era comprar um mapa atualizado da 4 rodas, tá? E daí ele abria o mapa para saber quais estradas que ele ia tomar, porque naquela época não tinha o Waze, né? Não era tão simples como é hoje. Não tinha o Google Maps da vida. Muitas vezes as estradas mexiam, tinham novas estradas, tinham barreiras, e isso não existia a informação online que nós temos hoje. Então era importante ter mapas atualizados. E quando você não conhece o local, não conhece uma cidade, ou tem curiosidade de uma cidade, hoje, de novo, eu tenho curiosidade sobre uma cidade, eu vou lá no Google da vida e digito o nome da cidade e me mostra tudo, caminho, onde está. Naquela época não tinha nada disso. Então, como que eu procurava? Eu ia lá no índice remissivo, eu quero saber uma determinada cidade, né? Quero saber onde fica Brasília, por exemplo. Eu vou lá no índice remissivo, procuro Brasília, e lá no índice remissivo vai dizer o seguinte, no mapa, vai dizer uma letra e um número. São 2 índices. E baseado nessa letra e nesse número, embaixo do mapa, no eixo X, tinha, por exemplo, diversas letras, no eixo Y tinham diversos números, e a partir desse código, eu decodificava esse código e identificava um retângulo ou um quadrado onde se situava Brasília. Então, ao invés de procurar Brasília num mapa inteiro, eu procurava Brasília através desse código, reduzindo a minha busca num retângulo, num quadrado. É a mesma coisa que é feito aqui. Então, o que acontece? Nós vamos calcular índices, baseado aqui são 2 números, e a partir desses índices, nós vamos reduzir a área de busca. Ao invés de trabalhar com todo espaço vetorial, nós vamos trabalhar com um retângulo. E esses índices são calculados a partir dessas 2 equações. Vai existir um índice para o eixo alfa, vai existir um índice para o eixo beta. Os índices, as equações estão aqui. Sin é o sinal da componente V alfa normalizado. Então, essa função sinal, ela retorna 1 quando o V alfa' é maior que 0, retorna menos 1 quando o V alfa' é menor que 0. E ainda, esse sinal é multiplicado pela função Ceil,
do módulo dessa componente normalizada. O que é seio? Seio é teto. Então, é como menor número inteiro maior ou é igual a essa componente que está dentro da função. Então, eu pego o valor, o sinal dessa componente e ainda multiplico esse sinal pelo valor inteiro maior desse módulo aqui, dessa função. Então, o que acontece? Eu vou mostrar nesse slide agora. Como exemplo, porque é mais fácil de ilustrar, é melhor trabalhar, mais claro visualmente, trabalhar com o inversor 3 níveis do que 11 níveis. Por isso que eu estou fazendo essa simulação aqui, o inversor 3 níveis. O que mostra esse gráfico aqui da esquerda? De novo, é o diagrama vetorial obtido para o inversor 3 níveis, no espaço vetorial. E aqui, essa linha tracejada corresponde à trajetória do vetor de referência, tá? Ele começa aqui nesse ponto aqui, ó, tá? Então, vejam que tem, foi de propósito, eu desenhei todos esses retângulos aqui que correspondem aos valores inteiros das componentes alfa e aos valores inteiros da componente beta. Olhem só, ele parte daqui, o vetor de referência, e nesse caso aqui, nessa minha representação, ele vai no sistema horário, no eixo horário, tá? Rotação horária. Então, o que acontece? Vejam que, num primeiro momento, o vetor de referência ele está nesse retângulo aqui de cima, ó, nesse retângulo. Então, se nós analisar, eu tenho aqui, ó, toda essa linha de retângulos correspondem aos retângulos número 1 do eixo beta. Toda essa linha de retângulos corresponde aos retângulos 2 do eixo beta. E da mesma forma que essa coluna é coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4 do eixo alfa. Então, esse retângulo aqui de cima é o código 1, 2. 1 no eixo alfa, 2 no eixo beta. Olha aqui o que aparece esse gráfico aqui de baixo, mostra o resultado do cálculo, o resultado daquelas equações que eu mostrei no slide anterior. O N, o índice do eixo alfa, o índice do eixo beta. Então, vejam, como eu falei no início, ele está no retângulo 1, 2. Depois, num certo momento, esse retângulo, esse sinal de referência, vetor de referência, passa para esse retângulo, que é o retângulo 2 alfa, 2 beta. Está aqui, ó, por um período no tempo e fica nesse retângulo. Depois ele passa para cá, ó, é o retângulo, ainda está na linha 2, coluna 3. Então, aqui, ó, alfa 3, beta 2. E assim, então, esses índices são calculados em todo esse ciclo de rotação, mostrando em quais retângulos se encontra, nesse momento, o vetor de referência. Avaliando esses índices alfa e beta, vocês conseguem encontrar em qual retângulo, definir em qual retângulo se encontra o vetor de referência. Por que isso é importante? Se eu sei em qual retângulo se encontra o vetor de referência, por exemplo, no começo está nesse retângulo 1, 2, eu não preciso trabalhar, no caso do inversor 3 níveis, me preocupar com 19 vetores. Eu vou me preocupar com esses 2 vetores que são os vértices desse retângulo. Esse é o setor que se encontra o vetor de referência naquele momento. Então, eu esqueço, eu sei que não está, eu não preciso sintetizar o vetor aqui de baixo. Eu vou saber, eu preciso me preocupar com esses 2 vetores aqui de cima. Então, assim como um mapa, ao invés de eu precisar analisar todo um mapa, eu me preocupo numa área concentrada do mapa para saber que ação eu tenho que tomar de forma mais adequada possível. Ok? Então, de novo, vamos ver o que foi feito até agora. Primeiro, normalizamos os vetores sintetizados pelo inversor, tanto a componente alfa quanto a componente beta, e também normalizamos o vetor de referência. E a partir daquele... Então, com isso, a gente só tem componentes normalizadas, valores normalizados dos vetores sintetizados pelo inversor. E daí, agora, com o cálculo daquelas equações simples para cálculo do índices para encontrar em que retângulo se encontra o vetor de referência. Com isso, a gente reduz o problema de analisar uma grande quantidade de vetores para, a partir só de 2 vetores, descobrir qual é o vetor mais próximo. Então, continuando.
Uma vez que foi encontrado onde se encontra o vetor de referência, nós devemos encontrar ou definir qual é o vetor mais próximo. Para nós fazer isso, nós vamos comparar o sinal de referência ou o vetor de referência com uma reta que foi denominada aqui de reta y1. Então, vamos assumir nesse exemplo, nessa figura, que o vetor de referência ele está nesse retângulo que está sombreado, está destacado, tá? Então, eu sei que ele está nesse retângulo, mas eu preciso saber qual é o vetor mais próximo, se é o vetor VH' ou VL', que são dois vetores que estão sob dois vértices desse retângulo. Vejam que tem uma reta aqui, ó, que foi desenhada e o símbolo que foi dado a ela é Y1. Essa reta, não por acaso, ela representa uma aresta entre esses dois hexágonos aqui, ó. Vejam que esse vetor VL' e vetor VH', lembrem que em torno desses vetores eu posso desenhar hexágonos. E esses hexágonos representam que se cair algum vetor dentro desse hexágono, ele é o vetor mais próximo. E essa aresta, essa reta Y1, ela é a aresta comum aos hexágonos em torno do vetor VH' e VL'. Então, nós vamos analisar a posição do vetor de referência em relação a essa aresta, essa linha comum entre os dois hexágonos. Então, nós temos que ter aqui, e isso é um trabalho que deve ser feito offline, encontrar essa equação da reta, ou seja, encontrar os coeficientes dessa reta C1 e C2. Então, o que é feito? Qual é a lógica da estratégia? Uma vez feita aquela normalização, uma vez encontrado o retângulo, aqueles índices N-alfa e N-beta, eles funcionam como ponteiros de um programa que vocês fizeram. São ponteiros que estão apontando para uma tabela. Naquela tabela, para aquele endereço, vai existir o quê? Vai existir os dois vetores que fazem parte do retângulo e também a equação da reta. Entenderam? Assim, ó, de novo, eu calculo, após normalizar as variáveis, os vetores, após encontrar em qual retângulo, ou os índices, após encontrar em qual retângulo se encontra o vetor de referência, eu pego aqueles índices N-alfa e N-beta e aponto para uma memória, para um local de memória. Naquele local de memória referente àquele retângulo, eu vou conter ali os vetores que fazem parte do retângulo e a equação da reta. E a partir da análise da equação da reta, da posição do vetor de referência em relação à equação da reta, eu vou definir qual é o vetor mais próximo, se é o vetor VH' ou VL'. Como que é feito isso? A partir dessa inequação. Eu tenho a equação da reta, e na equação da reta eu analiso as componentes do vetor de referência. V', V' é a componente do vetor de referência naquele instante, assim como V'. Se V' for maior do que C1, V' mais C2, quer dizer que o vetor de referência está acima da equação da reta e o vetor mais próximo é VH'. Se não, se V' for menor que essa equação da reta, quer dizer que o vetor de referência está abaixo. E daí o vetor mais próximo é o vetor VL. Se V' for exatamente igual a C1, V' mais C2, ou se V' for igual à equação da reta, quer dizer que esse ponto compõe a reta, ou seja, que ele está em cima da reta e tanto faz qual é o vetor de referência mais próximo. Então, de novo, finalizando essa etapa do algoritmo proposto. Após normalizado, após encontrado o retângulo, eu aponto para um ponteiro, eu sei qual é a equação da reta para aquele retângulo, eu sei quais são os dois vetores do retângulo naquele índice lá naquele retângulo e faço essa análise simples, uma análise de uma inequação simples. E a partir da análise dessa inequação, entre os dois vetores possíveis armazenados para aquele retângulo,
eu consigo definir qual deles é o vetor mais próximo e é o vetor que vai ser escolhido. Aqui eu faço um exemplo, então, de novo, para um inversor 3 níveis. Então, além de representar os vetores que podem ser sintetizados pelo inversor, além de representar a trajetória do vetor de referência aqui em vermelho, eu desenho essa equação da reta aqui em tons de rosa, tá? Essa equação de reta, por exemplo, ela pode ser utilizada para esse retângulo que eu estou destacando aqui, ó, para esse retângulo. E nesse retângulo aqui, essa reta, ela corresponde à aresta comum a dois hexágonos adjacentes, representando esse vetor aqui de baixo, que eu estou mostrando, e esse superior que eu estou mostrando aqui. Esse aqui, se vocês olharem, é o retângulo em alfa com índice 1 e em beta com índice menos 2. Então, se num dado momento o vetor de referência está nesse retângulo, vocês vão encontrar um índice alfa 1 e um índice beta menos 2. E vai apontar para uma tabela. E nessa tabela vocês têm que ter a equação dessa reta e, além disso, dizer para o algoritmo quais são os dois vetores que fazem parte desse retângulo. Então, ó, vejam que nesse caso específico, com exceção desse comecinho aqui, ó, em todo esse período, o vetor de referência está mais próximo desse vetor inferior. Então, aqui, o algoritmo vai sempre escolher nesse retângulo, esse vetor aqui de baixo, tá? Essa equação de reta, se vocês continuar ela, e eu continuei aqui, ó, é a mesma equação de reta que vai ser usada para esse outro retângulo aqui que eu estou destacando, que é uma reta que corresponde a uma aresta comum a dois hexágonos adjacentes referente a esse vetor inferior e a esse vetor superior. Nesse mesmo slide, eu mostro uma figura que é apresentada pelos autores do artigo, mostrando o fluxograma de como funciona esse algoritmo. Então, eu tenho o vetor de referência, faço a normalização desse vetor de referência. Também eu tenho aqui as componentes em alfa e em beta normalizadas do vetor de referência, e a partir desses componentes eu calculo aqueles índices, N alfa e N beta. A partir dos cálculos de N alfa e N beta, eu vou numa tabela apontada por esses índices da tabela, e nessa tabela, para aquele retângulo específico, eu vou ter os componentes, os coeficientes da equação de reta, que separam os dois vetores, VH' e VL'. E a partir desses valores, e a partir daquela análise da inequação, eu seleciono o vetor. Só que esse vetor ainda está em alfa-beta e é normalizado. Eu tenho que fazer agora uma transformação inversa de alfa-beta para ABC e escolher as tensões de fase correspondentes àquele vetor que eu escolhi. Certo? Então, esse é um algoritmo simples que os autores estão propondo. Aqui algum cuidado também, tá, pessoal, que vocês têm que ter o seguinte, ó. Lembrando, e isso eu não estou analisando aqui, e os autores também fazem uma análise somente superficial no artigo. Existem determinados vetores, como, por exemplo, no caso do inversor 3 níveis, esses vetores mais internos, lembre que eles são redundantes. Eu tenho dois estados que podem gerar o mesmo vetor. Então, num determinado momento, se vocês vão escolher um vetor que tem redundância, vocês podem, em ABC, escolher um estado ou outro. E aí depende de outro fator. A estratégia proposta aqui não determina qual dos estados redundantes vocês vão usar para implementar um dado vetor. Aí depende, por exemplo, vocês podem usar esses estados redundantes para reduzir o número de comutações, para distribuir melhor os esforços de corrente nas chaves, certo? Reduzir tensão de modo comum. Então, tem diferentes opções e especificações para a escolha de estados redundantes. A estratégia de modulação que está aqui apresentada, ela vai dizer qual vetor. Mas se aquele vetor tem redundâncias para ser sintetizado, a estratégia apresentada pelos autores não foca em dizer qual é a melhor opção de acordo com uma determinada especificação que vocês tenham. Tá ok?
Então, indo adiante, eu aqui apresento meus resultados de simulação, utilizando essa estratégia proposta. Primeiramente, eu mostro aqui para o inversor 3 níveis, eu fiz a simulação para o inversor 3 níveis, eu mostro aqui as tensões de fase que foram geradas. Então, aqui, ó, eu só dei offset nessas formas de onda para melhorar a visualização. Então, aqui, as formas de onda tracejadas correspondem às tensões de referência na fase, e as linhas sólidas correspondem às tensões de fase sintetizadas. Essas foram as tensões de fase sintetizadas. Lembrando que em alguns momentos existem alguns estados redundantes, e eu não me preocupei em escolher, por exemplo, estados redundantes para sintetizar melhor tensão de fase. Eu não tive essa preocupação. Eu peguei qualquer estado que estivesse relacionado a um determinado vetor. Então, aqui no primeiro momento, parece que as tensões de fase não ficaram boas e não seguiram a tensão de referência. Vejam aqui, ó, que tem um momento que eu tenho uma tensão máxima nessa forma de onda azul e eu comutei para zero. Então, se vocês olharem as tensões de fase, parece que o resultado não ficou bom. Mas lembrem que, no ponto de vista de variáveis trifásicas, corrente do sistema trifásico, a tensão de saída, que tem importância direta nas correntes, é as tensões de linha. Então, analisando as tensões de linha, aqui eu devia ter dado um offset nelas, não ficou tão bom de visualizar, mas vejam aqui, ó, vamos tentar fazer um esforço. Nesse caso aqui, as tensões de linha já estão seguindo aqui, ó, as tensões de referência. Estão todas elas simétricas, equilibradas entre si, defasadas entre si de 120 graus. Então, vejo que as tensões de linha seguiram, ou seja, obtidas a partir lá dos vetores espaciais, seguiram adequadamente o sinal de referência. Então, aqui, ó, de novo, voltando para as tensões de fase, eu poderia ter selecionado adequadamente alguns estados redundantes, por exemplo, para minimizar provavelmente algumas comutações adicionais. De novo, na minha simulação, não me preocupei isso. Se um determinado vetor lá que é o vetor mais próximo, ele é o vetor mais próximo, mas se ele tem dois estados distintos, ou três estados, naquele caso do 11 níveis, por exemplo, aqui no 3 níveis, só os vetores internos têm estados redundantes. Se caso eu escolhi um vetor de referência mais próximo, se o caso eu tenha escolhido um vetor com estados redundantes, eu escolhi qualquer um dos estados sem nenhuma análise. Isso pode ter levado, por exemplo, a algumas comutações desnecessárias. Então, eu não me preocupei com isso. Eu só me preocupei, usando o algoritmo dos autores, em sempre escolher o vetor mais próximo que gerou essas formas de onda nas tensões de linha. Quando vocês, então, forem escolher trabalhar com uma estratégia de modulação, tenham cuidado também para escolher o estado mais adequado que vocês queiram. E qual é o estado mais adequado para sintetizar um dado vetor? Aí depende da especificação que vocês tenham. Como eu falei, distribuir melhor perdas, distribuir melhor as correntes dos semicondutores, reduzir tensão de modo comum. Tem diferentes especificações que podem ser utilizadas para escolher adequadamente um dado vetor a ser sintetizado, um dado estado, ou um dado vetor a ser sintetizado pelo inversor, tá? Eu também fiz, e aqui eu estou quase encerrando essa minha análise, uma comparação da estratégia proposta com a modulação Nearest Level Control. Especificamente, fiz essa análise comparativa para o inversor de 3 níveis, como eu falei, me deu um menor esforço offline para calcular todos aqueles vetores e equações de reta, tá? Lembrando que a estratégia Nearest Level Control sempre escolhe o estado de comutação que vai resultar no nível mais próximo da referência. Por outro lado, a estratégia que os autores estão apresentando, ela sempre escolhe um vetor mais próximo da referência, usando análise do sistema trifásico como um todo e não fase a fase. Então, aqui eu mostro nessa figura uma tensão de linha, em vermelho, a referência da tensão de linha, VAB é a referência. Em azul, eu mostro a tensão que foi sintetizada usando a estratégia proposta, e em verde, usando a modulação Nearest Level Control. Vejam, então,
que já visualmente o resultado das duas modulações é significativamente distinto, tá? Então, a forma de onda em verde e azul são diferentes e resultado de duas estratégias de modulação diferentes. Ambas em baixa frequência, Então, eu fiz aqui, continuando a comparação agora com índices quantitativos. Novamente, ambas estratégias operam em baixa frequência, e nesse caso elas apresentam um erro para sintetizar a componente fundamental da tensão de linha. Elas não operam com modulação por largura de pulso, não são estratégias com eliminação seletiva de harmônicos, então existe um erro entre a componente fundamental sintetizada nas tensões de linha e o que é desejado para essas tensões de linha. Mais especificamente, com a modulação Space Vector que foi proposta pelos autores, sintetizou tensões de linha com uma componente fundamental 5% menor do que se desejava, e já utilizando o Nearest Level Control, o erro foi o dobro, né, mais que o dobro. Sintetizou uma componente fundamental 10% maior do que se desejava. Então, aqui vejo que tem um erro nessas componentes, mas o erro obtido com a estratégia Space Vector, que gera o vetor mais próximo, foi um erro menor. Como são formas de onda diferentes, obviamente os espectros harmônicos sintetizados ou obtidos com essas estratégias são distintos, mas os índices de distorção harmônicas que foram obtidos, tanto THD quanto THD ponderada, foram similares para esse inversor 3 níveis no ponto de operação que foi analisado, que é o índice de modulação de amplitude unitária. Então, a THD ficou na faixa aqui, e ambas as técnicas em torno de 30%, e a THD ponderada aqui foi um pouco maior na estratégia que a gente trabalhou, de 4,9% a 4,6%, são valores similares. Tá? Então, de novo, são estratégias que têm conceitos similares, mas em abordagens distintas, uma no nível mais próximo e outra escolhendo um vetor mais próximo. Ambas apresentam característica de erro na síntese das componentes fundamentais, mas analisando as tensões de linha, espera-se que o erro obtido com essa modulação Space Vector seja menor, e realmente foi. Em relação ao espectro harmônico, para esse ponto de operação, o desempenho foi muito similar. Eu apresento aqui as referências. Então, aqui eu tenho a referência, são 2 artigos apresentados pelos autores que abordam essa estratégia. Claro que existem diferenças, algumas particularidades diferentes nos 2 artigos, mas os artigos também têm bastante semelhança. E eu também cito um terceiro artigo que nós vamos analisar na próxima aula, que parte de alguns conceitos eu retirei desse artigo aqui também.